Agosto é um mês de conscientização de várias doenças. Entre elas está a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune crônica que afeta o sistema nervoso central. Sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com o neurologista e presidente do Comitê Brasileiro de Tratamento e Pesquisa em Esclerose Múltipla, Dr. Alfredo Damasceno. Olá, doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã para a gente falar um pouco mais sobre essa doença. Um ótimo dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Doutor, antes do senhor continuar, deixa eu lhe interromper só para lembrar o pessoal de casa que eles podem participar mandando dúvidas também, aproveitando sua presença aqui com a gente. Então você de casa, o número está aí na sua tela, pode enviar a sua dúvida. E eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente, doutor, o que é a esclerose múltipla. Claro, bom dia, né? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo convite de poder estar falando aqui nesse mês importante, né? E conversando sobre essa conscientização dessa doença. Bom, a esclerose múltipla é uma doença que gera uma inflamação no sistema nervoso central. O sistema nervoso central, em termos leigos, né, seria o cérebro e a medula, tá? Que são os principais alvos aí de inflamação dessa doença, que é uma doença autoimune, né? Ou seja, o próprio sistema imunológico da pessoa começa a atacar regiões próprias do nosso corpo, né? De uma maneira desbalanceada. Então, a pessoa pode ter uma série de sintomas que vão depender de onde essa inflamação aconteceu, como, por exemplo, uma diminuição de sensibilidade, uma diminuição de força em um membro, alteração de equilíbrio, alteração visual. Essas costumam ser as manifestações aí mais frequentes dessa doença. Doutor, quando a gente fala de causas ou de fatores de risco, quais seriam esses fatores de risco e se existem causas determinadas, né, para o desenvolvimento dessa doença? Perfeito, né? Essa é uma pergunta importante que a gente sempre fica buscando, né, o motivo pelo qual uma coisa aconteceu, uma doença aconteceu. Não existe uma causa específica bem determinada assim dessas doenças, e não digo não só da esclerose múltipla, mas da grande maioria das outras doenças autoimunes, tá? Mas existem sim alguns fatores de risco, tá? Então, entre eles, assim, que a gente sabe é uma dosagem baixa de vitamina D no sangue, exposição ao vírus do Epstein-Barr, tá? Que causa a mononucleose, obesidade na infância e adolescência, lembrando que essa é uma doença que costuma acontecer em adultos jovens, né? Iniciar em adultos jovens, de seus 20 a 30 anos de idade, a maioria das pessoas se apresentam nessa idade. Então, a obesidade na infância e na adolescência é um outro fator de risco. O cigarro, o tabagismo é um outro fator de risco. E, é claro, existem alguns fatores genéticos que contribuem uma pequena parcela, mas a gente acredita que os principais fatores sejam esses ambientais. Então, quando o senhor traz essa informação para a gente, e por isso que é tão importante também a campanha voltada, né, para esse assunto, o senhor diz que os fatores de risco que dão, né, tem aí uma probabilidade maior das pessoas desenvolverem a doença, não são genéticos. Isso nos faz acreditar que essa é uma doença que ela pode ser evitável? É um grande desafio nosso esse da medicina, né? Assim, entender assim como a gente poderia tornar essa doença evitável. A busca, já tiveram várias buscas nas últimas décadas, né? Mas talvez a busca atual mais importante seja tentando controlar esse vírus Epstein-Barr. Acredita-se que uma teoria, né, que se você controlasse a exposição a esse vírus, talvez no futuro aí, né, daqui uns 20, 30 anos, essa doença poderia ser evitada, né? Isso vai ser só comprovado se a gente desenvolver uma vacina para esse vírus e avaliando daqui a algumas décadas assim se realmente diminuiu a incidência. Mas sim, talvez existe um potencial aí de evitarmos essa doença.
Uma boa notícia, né, doutor? Mas aquele combo clássico que os médicos sempre falam, inclusive aqui para o nosso público, alimentação saudável, bons hábitos, atividade física, é um combo interessante para afastar também a esclerose. Com certeza, sim. E além assim de afastar, né, inclusive no paciente que tem essa doença, essa é uma medida assim de fundamental importância, né? A gente considera hoje que o tratamento dessa doença ela está em basicamente dois pilares. Tá? Um pilar é o tratamento com medicamento, né, que a gente pode comentar daqui a pouco, e o outro pilar é justamente um estilo de vida saudável, combinando aí uma alimentação saudável, atividade física, um sono bom, né, que a gente chama de uma higiene do sono adequada, e uma saúde mental também boa, né? Assim, todos esses fatores aí são importantes aí são fatores que vão determinar como a pessoa vai estar depois aí de 10, 20 ou 30 anos com a doença. Perfeito. Doutor Letícia de Limeira pergunta, o senhor falou da vitamina D como um possível fator de risco, né? Na infância, a ausência dessa vitamina pode também ser uma causa? O que a gente tem dos estudos clínicos parece que sim, tá? Assim, a pessoa que fica durante muitos anos da vida com uma dose baixa de vitamina D, isso seria um fator de risco, tá? Perfeito, doutor. Bom, e para a gente encerrar, então, a nossa conversa é tão rapidinho aqui, né, o tempo que a gente tem, mas eu gostaria que você falasse da importância dessa campanha, o Agosto Laranja, para Isso, acho exatamente que trazer e colocar mais luz nesse assunto e nessa doença, porque conhecimento nunca é demais, né, doutor? com certeza, né? Então, acho que a importância, uma das importâncias dessa conscientização do Agosto Laranja é para trazer as pessoas mais atentas a esse possível diagnóstico, né? Assim, um dos fatores principais é o quê, né? Que a gente sabe que quanto mais precoce é esse diagnóstico, mais chances a pessoa vai ter de ter uma vida normal para o resto, ao longo dos próximos anos, tá? Décadas, enfim. Então, muitas vezes, né, e felizmente isso tem mudado, né? Felizmente as pessoas têm buscado mais cedo ajuda médica, buscado um especialista em neurologia, mas a gente sabe que esse tempo que demora para o diagnóstico, para iniciar um tratamento, esse é um tempo muito importante para a gente. Então, essa conscientização, um dos fatores que ajuda é de trazer as pessoas mais atentas. Então, uma pessoa que esteja ouvindo essa entrevista que a gente está fazendo, talvez conhece alguém que está com esses sintomas ou uma possibilidade dessa doença, ou às vezes até a própria pessoa, busque ajuda, procure um neurologista, de preferência um neurologista que tem experiência em doenças desmielinizadas, esclerose múltipla, por exemplo. Isso pode fazer muita diferença para o futuro dessa pessoa. Doutor, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela nossa conversa aqui, espaço sempre aberto para o senhor, viu? E uma ótima semana. Muito obrigada. Obrigado, igualmente, um bom dia. Nós conversamos com o neurologista e presidente do Comitê Brasileiro de Tratamento e Pesquisa em Esclerose Múltipla, doutor Alfredo Damasceno. E é como ele disse, se faz sentido para você e faz para outras pessoas, com certeza, compartilha essa entrevista que a gente vai daqui a pouquinho colocar lá no nosso canal do YouTube. É só você entrar na plataforma e escrever Rede Família e aí você já tem acesso a toda essa informação.